Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos aqui mais uma vez com as nossas entrevistas ao longo do dia, né? Você que acompanha o nosso site já tem um acompanhamento aí das safras, o acompanhamento dos mercados e também, né, pode ver que as nossas entrevistas especiais, dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre questões ambientais que acabam envolvendo aí o agronegócio. A gente vê que tem uma palavrinha que cada vez está mais em voga, que é o ISD, né? O ISD acaba envolvendo ações de governança, sustentabilidade e vai acabar envolvendo diretamente o agronegócio, né? Já está envolvendo, aliás, né? Cada vez mais estamos sendo cobrados, né, para demonstrar de forma prática, de forma eficiente, o quanto o agronegócio brasileiro é sustentável. Mas de que forma a gente pode fazer isso? Onde a gente acerta, onde a gente erra? A gente vai ter algumas respostas ao longo dessa entrevista, porque está aqui comigo Antônio Barges, CEO da Plante Verde. Antônio, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Olá, Erickson, muito obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Antônio, a questão principal da nossa entrevista vai ser exatamente sobre a questão de floresta, né, que acaba envolvendo aí essa preservação ambiental relacionada à floresta. O que acontece de fato, né? Muitas empresas, muitas pessoas acabam adotando ali em suas áreas de preservação árvores que têm um objetivo claro e financeiro, né? Muitas das vezes essas árvores são pinos, eucaliptos, para a produção de celulose. Há um certo equívoco achando que esse plantio dessas árvores possam aí estabelecer alguma relação de preservação ambiental e não é bem assim que a coisa anda. Acabam criando-se aí os chamados desertos verdes. Antônio, o que exatamente são esses desertos verdes? Certo. O Erickson, é muito importante esse papel que vocês desempenham de levar essa informação para o produtor rural, para o setor agrícola, porque muitas vezes eles estão ali buscando fazer o certo, muitos já fazem a atividade certa e outros, às vezes, não têm acesso à informação ou têm acesso à informação incorreta, o que gera aí, às vezes, danos e impactos ao meio ambiente sem que eles percebam isso. A gente fala em reflorestamento, a gente fala em floresta, mas nós temos que ter muito claro na nossa mente a diferença entre uma floresta nativa e a diferença entre uma floresta com fins de exploração comercial, uma floresta plantada para fins de exploração, que é uma floresta de eucalipto, uma floresta de pinos e etc. Pode ser que uma série de objetivos ela atenda enquanto floresta de uma espécie única, vamos dizer assim. Então, ela serve ali de abrigo para a fauna, ela desempenha uma proteção ao solo, ela desempenha uma série de papéis. No entanto, quando a gente fala em deserto, a gente fala em diminuição da vida, a gente fala em um lugar seco, então essas florestas plantadas, muitas vezes, ela não preserva a biodiversidade. O que é o problema disso? Imagine que, assim como os animais, as plantas elas também precisam cruzar as espécies dela para que ela vá tendo espécies e mais evoluídos e mais fortes, vamos dizer assim, mais resistentes, era a palavra. E dentro disso, é necessário a gente promover o fluxogênio da fauna e da flora. Por que isso? Espécies que estão distantes uma da outra, quando eu tenho corredores ecológicos e etc., há um cruzamento de uma espécie que está longe da outra e eu gero ali indivíduos mais resistentes. E o objetivo disso é realmente a perpetuidade dessa floresta. Quando eu tenho fragmentos florestais espalhados, então eu tenho um fragmento de um lado, um fragmento do outro, e no meio eu tenho uma floresta de eucalipto, por exemplo, essa floresta de eucalipto vai impedir que esses indivíduos se comuniquem. Impedindo que eles se comuniquem,
ela impede que eles tenham indivíduos mais resistentes e impede que eles se preparem aí para intempéries e vários outros problemas que podem dizimar aquela floresta. Então, nesse sentido, é muito importante, assim, não que a gente seja contra essas florestas plantadas, elas fazem parte aí, né, do nosso desenvolvimento, etc., mas é por isso a importância das reservas legais, a importância das áreas de preservação permanente e a importância de que esses dois itens, a APP e a reserva legal, promovam uma conectividade entre os fragmentos florestais, para que não fiquem fragmentos isolados. Trocando em miúdos, né? Vamos esmiuçar para depois a gente avançar para outras questões um pouco mais burocráticas, digamos assim. Né? Trocando em miúdos para a gente explicar direitinho, o produtor rural já sabe, né? A gente teve um período da nossa história de agricultura em que a monocultura era muito adotada para fins de agricultura, enfim, né? E a gente sabe o que acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo erosão, acaba acontecendo deterioração do solo, as pragas, as doenças dessas culturas acabam se proliferando com maior facilidade. E aí isso exigiu que a agricultura evoluísse aí para manejos sustentáveis que prevessem a troca, a rotação de culturas, né, as trocas de culturas para preservar o solo, para preservar o meio ambiente. Isso o agricultor, o produtor rural, já sabe. Transportando essa ideia, né, das rotações culturais para as árvores, não me parece ser tão diferente assim, né, Antônio? É um pouquinho mais complexo, né? Você falou aí que as árvores elas precisam ter essas conexões que acabam envolvendo até ecossistemas, né, ali entre elas. Então é um pouquinho mais complexo, mas a ideia básica é um pouquinho essa, né, Antônio? Ter ali um pouco mais de diversidade, até para ter a preservação ambiental completa ali, até com relação ao solo, né? Que é o maior bem que o produtor rural pode ter. Exato. Hoje a gente fala-se muito em integração das lavouras, né? Foi criado o termo agricultura de baixo carbono, vários outros, que prevêem justamente isso, que a sua propriedade precisa estar integrada e funcionando em equilíbrio. Então, vamos pegar um caso de uma propriedade que o pessoal fala muito, o eucalipto acaba com a água daquele lugar. A água é um dos itens que o eucalipto precisa para crescer, assim como em toda floresta que for plantada, seja ela de nativas, seja ela de pino, seja ela de eucalipto, ela vai precisar de água para ela poder crescer, certo? Só que numa floresta nativa, ela vai ter um ciclo, ela vai precisar de água e depois ela vai desempenhar um papel ali naquele ciclo que ela está vivendo, naquele ecossistema, onde ela vai propiciar um aumento do volume de água. Agora, quando eu tenho uma floresta de eucalipto, a água faz parte do ciclo do eucalipto, o eucalipto cresce, e quando ele vai retornar isso através da infiltração, através de uma série de processos, quando a árvore vai retornar isso para a água, ela é cortada. E é implantado um novo plantio de eucalipto ou uma rebrota e etc. Então ela vai precisar de água novamente. Então você entende que o ciclo fica corrompido nesse sentido. Então por isso que nós precisamos ter culturas diversificadas, isso é muito importante, para que aquele solo também não seja somente sugado, aquele ecossistema não seja sugado, a ponto de que depois ele encontra-se de uma maneira degradada e não fornecendo serviço. E você citou aí, né, programas de baixo carbono, né? Um dos programas mais conhecidos aqui do agronegócio é o programa ABC, por exemplo, né? Que aí já prevê essas questões de como sermos mais sustentáveis, tudo mais. Outros programas também relacionados a LPF, a gente tem um programa muito forte de LPF. Só que aí a gente acabou evoluindo para essa questão do ISD, que é uma questão bem mais burocrática, que acaba analisando ali de forma prática e eficiente como que estão sendo esses resgates de carbono. E aí nós temos, então, duas realidades muito distintas, né, Antônio? Essa realidade das áreas de preservação,
onde você tem um resgate de carbono e esse resgate fica ali, e essa outra realidade onde existe esse replantio com viabilidade econômica, que são essas questões dos eucaliptos e pinos e tudo mais, para fazer celulose e outras questões aí relacionadas a essas culturas de árvores. Como é que faz esse balanço de resgate de carbono entre essas duas realidades? O sequestro de carbono, ele vai acontecer nessa árvore de eucalipto ou de pinos também. E aí vai ser mais importante eu saber qual que é a destinação final dele. Se ele estiver sendo feito para lenha, por exemplo, eu sei que ele vai sequestrar o carbono e depois ele vai devolver esse carbono quando ele for queimado. Se ele estiver sendo feito para mourão de cerca, eu sei que ele vai sequestrar esse carbono e ele vai ficar com o carbono sequestrado até quando esse mourão de cerca estiver sendo utilizado. Depois ele vai voltar para a atmosfera. Então depende muito da utilização do pós. Isso é o que vai definir o sequestro de carbono, a quantidade de carbono sequestrado será definida pela espécie, mas o tempo em que ele vai permanecer sequestrado, o tempo desse impacto, ele vai depender de onde a destinação final dessa madeira. Que é o que, afinal, o que não pode acontecer, né, é um termo que está sendo muito difundido, que é o termo greenwashing, né? O greenwashing, ele tem essa compreensão, às vezes até intencionalmente, de se plantar essas árvores de cunho econômico, numa tentativa aí de dar uma driblada nessas questões de ESG, né, Antônio? É mais ou menos o que pode acabar acontecendo. A gente tem que deixar um pouquinho claro isso, né? Exato. E a dificuldade, né, que a gente tem encontrado nas questões de ESG é realmente a comprovação. É mostrar que aquilo ali são práticas que levam ao desenvolvimento social, mostrar que aquilo ali são práticas que levam ao desenvolvimento de governança ou ao desenvolvimento ambiental. Eu preciso ver esse resultado final. Não é só simplesmente falar assim, eu tenho práticas de ESG. Tá. Quais são as práticas? O que você objetiva com essas práticas? Os objetivos estão sendo alcançados? E essa é a dificuldade, porque nós, por muito tempo, acreditamos que para falar que eu era verde, eu tinha que ir lá plantar meia dúzia de árvore no dia da árvore e eu seria uma empresa que teria esses valores. E ESG, na prática, é muito mais complexo do que realmente a gente via sendo feito pelas indústrias e pelas empresas brasileiras. Agora, por outro lado, o produtor rural, principalmente o pequeno e o médio produtor rural, a gente vê práticas efetivas dentro das suas atividades. No entanto, eles têm uma dificuldade de reportar essas práticas, porque a gente verificar isso, a gente materializar essas práticas, é complexo e é caro a gente fazer uma consultoria para esse trabalho. Então, a gente vê que eles já pregam isso. Então, por exemplo, o produtor rural pequeno, produtor médio, produtor, ele sabe que ele tem que preservar a mata ali da nascente dele, porque senão vai faltar água para o gado, ou senão vai faltar a água para alguma outra criação dele. Então, assim, ele tem essa consciência, e é a consciência, inclusive, em torno da necessidade dele. Mas isso existe uma dificuldade de comprovação, uma vez que tem um custo alto de se fazer esse trabalho. O produtor rural tem essa consciência, ele sabe dessa dificuldade, mas por outro lado a gente vê que a passinhos miúdos, né? Pouco a pouco essas coisas estão sendo ajeitadas, né? A gente vê que os green bonds, os climate bonds, por exemplo, né? Que são as recompensas de quem comprova por A mais B, né, essa preservação, tirando todas essas questões de greenwashing que a gente acabou de falar, vamos focar agora então nas partes positivas, né? Já está tendo esses reconhecimentos, mesmo que a passinhos miúdos, né? No Brasil, inclusive, já tem alguns programas sendo colocados em práticas e já recompensando, inclusive, produtores rurais pelas suas práticas de sustentabilidade. O que você recomenda, né, para esses produtores
primeiro, de encontrarem, né, essas práticas que já estão sendo reconhecidas, e qual que é o caminho das pedras aí para esse reconhecimento? Erickson, tem muita coisa boa que pode ser mapeada nesse sentido. Às vezes editais do IBAMA, às vezes editais que aí é a nível federal, né, englobaria todos os estados, às vezes editais estaduais. Em que sentido? Que incentivam a recuperação das APPs, que incentivam o reflorestamento da reserva legal. E aí, muitas vezes, tem o dinheiro para se fazer essa recuperação, tem-se a estrutura necessária para fazer essa recuperação. No entanto, a prefeitura muitas vezes não acessa esse recurso porque não fica sabendo, e muitas vezes tem até um recurso para pagamentos por serviços ambientais. Imagine que, se você está preservando, você tem uma mata na sua floresta e você tem um curso hídrico muito importante ali para a sociedade. A sociedade precisa te ajudar a pagar por esse custo da terra que você está deixando ali com floresta para ser preservada. Isso existe, isso é o pagamento por serviços ambientais. Agora, ele foi inclusive regulamentado no Congresso, mas já existe em várias cidades do Brasil. Então, eu indico para essas pessoas que têm excedente de mata em suas propriedades ou que têm áreas que precisam ser reflorestadas, procure primeiro aí seu órgão municipal, é ele que precisa te dar esse apoio para buscar essas alternativas a nível estadual e a nível federal. E um outro benefício paralelo, né, trazendo aqui umas últimas informações dentro da nossa entrevista, tem um benefício paralelo que é muito claro, né? Quando você tem essas reservas, essas preservações, você acaba retendo a água ali, né? Inclusive nascentes acabam surgindo ali na propriedade. No momento que a gente vive, né, essas adversidades climáticas que acabam acometendo aí a nossa agricultura, né? A gente vê o que está acontecendo com o milho, com o café, e, enfim, essas dificuldades de se encontrar bons recursos de água. É bom levantar que essas questões sustentáveis não é apenas para obter um recurso financeiro e tudo mais, ele ajuda a ter essas preservações até com as nascentes, né? As fontes de água, enfim. Não, exatamente. Nós estávamos falando aqui de ganhos, às vezes, financeiros e tudo mais, mas é indiscutível o ganho ambiental que isso proporciona. É aquilo que eu te falei, é o ganho realmente de você ver aumentando o volume de água de uma nascente que você já utilizava ali para abastecimento, tanto para abastecimento dos animais, com dessedentação e etc., quanto para atividades mesmo da lavoura, de irrigação, com atividades às vezes de manutenção de outras, como pecuária e tudo mais. Então, assim, nós temos, antes de se falar num ganho financeiro, que é muitas vezes o visado, nós temos um ganho e um impacto ambiental gigantesco, entendeu? Nós estamos vendo hoje também essa questão climática, é muito perceptível para o agricultor rural, quando ele está próximo a uma área reflorestada, a temperatura ali é muito mais baixa do que quando ele está no meio de uma lavoura. Então, isso é muito importante ficar em voga, ficar aí na mente do produtor rural, porque, mais uma vez, ele vai ter um papel extremamente importante na questão de regulamentação, não de regulamentação, mas na questão de ajudar nesse processo de reversão do aumento da temperatura. E, afinal de contas, a gente já está sendo cobrado, né, por essas decisões, para mostrar essa sustentabilidade, e essa cobrança ela vai tender a crescer cada vez mais. É um caminho sem volta, né, Antônio? Sem dúvida, sem dúvida. Não é que é um caminho sem volta, é um caminho que nós não podemos nem pensar em ter volta, porque nós não podemos julgar o que foi feito lá atrás com base no que nós conhecemos hoje. Lá atrás teve desmatamento, teve uma série de outras coisas, e que a gente precisa entender que naquele momento eles fizeram aquilo pelo desenvolvimento, etc. No entanto, quando a gente pega hoje, com as informações que nós temos na mão disponíveis, nós temos que falar o seguinte: a partir de agora, não pode desmatar mais nenhuma árvore. Não pode. Então, assim, esse é um trabalho que tem que ser difundido pelo desmatamento zero.
Muito bem. Antônio, eu agradeço pelas suas informações. Deixo aqui um último espaço para você trazer suas últimas considerações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site Notícias Agrícolas. Edson, eu agradeço a você, agradeço aí ao portal Notícias Agrícolas, o trabalho que vocês desempenham. É muito importante levar informação boa, de qualidade, para o produtor, para o agricultor. E é um prazer, claro, poder participar aqui com vocês. Fico aberto para demais convites. E acho que esse é o trabalho que a gente mais tem que defender. O trabalho do desmatamento zero, o trabalho do controle dos incêndios. Eu sei que o produtor rural é um dos principais atuantes aí nesse processo de combater o desmatamento e etc. Muito bem. Conversei então aqui com o Antônio Borges, CEO da Plante Verde, trazendo informações aí, né, de manejos florestais, né? Assim como aqui no agronegócio a gente tem essa preocupação crescente com os manejos agrícolas, as florestinhas, né, também precisam ter esses cuidados, para a gente não acabar caindo nesses erros, né, de achar que apenas um plantio ali de uma determinada árvore possa ser o suficiente, né? No caso, as árvores de cunho de viés econômico, né? Que são normalmente os casos dos pinos, dos eucaliptos ou de outras árvores voltadas aí para a produção de celulose. Não é bem assim, vamos ficar atentos, porque, né, como a gente conversou aqui ao longo da entrevista, seremos cada vez mais cobrados pelas nossas decisões sustentáveis, principalmente voltadas aí para as nossas florestas, para as nossas matas nativas. Tenham isso sempre em mente, matas nativas e preservadas, ok, pessoal? Não vamos cair nesses erros, para a gente não criar esse deserto verde, né, esse jargão que a gente explicou ao longo da entrevista, deserto verde, ou também conhecido como greenwashing, né, na sua versão em inglês internacional. Isso não vale, tá, pessoal? Em momentos onde se discute tanto o ESG, essa governança visando sustentabilidade para promover o agronegócio brasileiro em ambiente internacional, essas decisões não vão valer, tá? A gente tem que ter sempre pensando para frente para manter a nossa competitividade diante dos nossos competidores ao redor do mundo. Muito bem, pessoal. Lembrando, então, que estamos em todas as redes sociais. Então, lembre-se de seguir nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook. E você que acompanhou essa entrevista aqui pelo YouTube, lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos, as nossas entrevistas. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.